Irmãos, mais uma quinta-feira, mais um estudo bíblico, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez e nós queremos iniciar este estudo, este culto, com uma oração. Nós vamos orar aí pelos pedidos que alguns irmãos têm feito, né? Então nós temos apresentado esses pedidos diante de Deus e pedindo a Ele que continue cuidando de cada um de nós e também desses irmãos. Vamos orar pela Madalena, que Deus possa continuar cuidando dela, restaurando a sua saúde. Orarmos também pelo pastor Antoniel, pastor da Assembleia de Deus, lá de Italcara. O irmão João pede oração por ele e nós temos orado e que Deus esteja recuperando então a sua saúde. Orarmos pelo sogro do irmão Reinaldo, também um pedido que tem sido permanente em nossos cultos, e que Deus possa abençoá-lo, cuidar dele e também da sua família. Orarmos pelos enfermos da nossa igreja, a irmã Gesilda, Dona Delvira, Dona Nilza, Dona Germa, Dona Ione, que Deus possa continuar abençoando as nossas irmãs. Orarmos também pelos afastados. Nós temos orado e pedindo a Deus que possa despertá-los para voltar a Cristo e voltar também para a Igreja de Cristo, né? Nós também vamos agradecer a Deus pela Esther. Hoje ela completa mais um ano de vida. Esther, filha da irmã Joseli, do irmão Genilson, né? Faz aniversário hoje, dia 13. Que Deus possa estar abençoando aí a nossa irmãzinha Esther, né? Dando a ela muita saúde, muita força. Esses são os pedidos, irmãos, que nós temos. Vamos então orar para depois então iniciarmos o nosso estudo bíblico. Pai de amor, nós somos gratos por mais um culto, por mais um momento, ó Deus, de estarmos estudando a Tua Palavra e também nos alimentarmos dela e glorificar o Teu nome. Nós somos gratos pela Esther, que hoje completa mais um ano de vida. Abençoe a sua saúde, o seu crescimento. Abençoe também a sua irmã Isabela, abençoe seus pais, Genilson e Joseli. Continue, ó Deus, cuidando desta família. Também, ó Deus, te pedimos pela Madalena, pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando dela, da sua saúde. Também, ó Deus, pelo pastor Antoniel, que o Senhor possa estar cuidando do teu servo, abençoando e restaurando a sua saúde. Também oramos, ó Deus, pelo sogro do irmão Reinaldo, a qual nós temos orado por ele, que o Senhor esteja, ó Deus, cuidando, abençoando a vida dele, sustentando ele, ó Deus, e restaurando a sua saúde. Abençoe toda a sua família. Pedimos, ó Deus, pelos enfermos da nossa igreja, a irmã Gesilda, Dona Delvira, Dona Ione, Dona Germa, Dona Nilza, que o Senhor possa estar abençoando as nossas irmãs, cuidando delas, ó Deus. Pedimos pelos afastados, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia deles e faça com que eles possam, ó Pai, retornarem à tua casa, retornarem também, ó Deus, a ter uma comunhão viva contigo. Cuide de cada um deles, abençoe, ó Deus, a vida deles, mas também que eles possam estar, ó Deus, com o seu coração aberto para ouvir a tua palavra e obedecer à voz do Espírito Santo. Te agradecemos pelo retorno aos cultos, continuamos te pedindo para que o Senhor possa estar nos dando sensatez, sabedoria, prudência, coragem, para estarmos fazendo aquilo que é da tua vontade. E agora que vamos estudar um pouco a tua palavra, que o Senhor, ó Deus, seja glorificado nesse momento. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós hoje estaremos terminando o nosso livro, Más Lembranças, Superando o Seu Passado. Hoje é a nossa última lição. Depois, no final, o pastor vai estar apresentando o próximo estudo, que vai se iniciar, se assim Deus permitir, na próxima quinta-feira. Então, o tema é Más Lembranças, Superando o Seu Passado. Nós vamos fazer uma recapitulação do que nós falamos na semana passada, lembrando, irmãos, que são 3 marcas de uma lembrança redimida. Nós falamos arrependimento profundo, é a primeira marca. A segunda marca, elevada gratidão, e aí vamos recapitular um pouco. E a terceira marca é ampla eficiência em ajudar aos outros. Isso tudo nós baseamos em um texto bíblico que é em 1 Timóteo, capítulo 1, os versículos de 12 ao 17.
e depois estaremos lendo também esse texto. Mas vamos recapitular então a segunda marca, que é elevada gratidão, quando o autor do livro diz o seguinte: por mais vergonhoso que nosso pecado possa ser, nunca devemos fixar nossos olhos nele. O ministro escocês Robert Murray dizia: para cada olhada para nosso pecado, devemos olhar 10 vezes para Jesus Cristo. Então ele quer mostrar aqui que nós não devemos fixar os nossos olhos nos erros que nós cometemos no passado, mas fixar os nossos olhos no perdão de Deus, na graça transformadora e salvadora de Jesus Cristo. Para cada olhada que você dá para o seu pecado, você deve olhar 10 vezes para Jesus Cristo, para ver que Ele perdoa os nossos pecados, Ele cura as nossas feridas, Ele restaura a nossa vida e Ele também nos transforma. Então, esse pastor, ele de uma maneira muito assim, feliz, né? Ele esclarece isso para nós. Para cada olhada que você dá para o seu pecado, você olhe 10 vezes para Jesus Cristo. Fixe seus olhos em Jesus Cristo. Por isso que o autor de Hebreus diz: olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, essa segunda marca é a marca da gratidão, ou seja, de você agradecer a Deus o cuidado dele, o perdão dele, a graça transformadora e salvadora que nós encontramos nele, em Jesus Cristo. Então, o autor ele enfatiza isso. A primeira marca, então, é o arrependimento profundo. A segunda marca é essa gratidão pela misericórdia de Jesus Cristo. E a terceira marca é ampla eficiência em ajudar aos outros. Ou seja, você essa sua má lembrança sobre o seu passado, né, você superando o seu passado, uma das marcas positivas para você superar o seu passado é você aproveitar então esse cuidado que Deus teve com você lá no passado, né, apesar de você ter cometido erros e falhas, mas Deus perdoou você, houve um arrependimento profundo em Cristo Jesus, e aí você então tem essa possibilidade de abençoar, de ajudar outras pessoas com a experiência, com o cuidado de Deus sobre a tua vida lá no passado. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Vamos ler o que o autor diz? Finalmente, quando Deus o ajuda a reinterpretar seus pecados passados de uma perspectiva firmada no Evangelho, suas memórias amargas podem ampliar sua eficiência em ministrar a outros. Então, o que o autor quer dizer é o seguinte: olha, se você souber reinterpretar o seu pecado passado de uma perspectiva firmada no Evangelho, ou seja, no perdão que Jesus Cristo pode oferecer, as suas memórias amargas podem ampliar sua eficiência em ministrar outras pessoas. Vamos ler o texto lá de 1 Timóteo, esse é o texto base, 1 Timóteo 1, os versículos 15 e também o versículo 16. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, nesse versículo 15 aqui, o apóstolo Paulo fala do amor de Jesus Cristo, que ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí ele destaca: eu fui o principal desses pecadores. Então ele relata que os erros dele, ele não tem vergonha, nós falamos isso já, né? Ele não tem vergonha de relatar os seus erros, mas ele fala que a ênfase dele aqui não é nos erros dele. A ênfase dele aqui é exatamente no amor e no perdão que ele encontrou em Jesus Cristo. Agora olha o versículo 16, que é a terceira marca, que é em ajudar os outros. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal, ou seja, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade
e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então ele destaca aqui a misericórdia de Deus, ele destaca também aqui que ele não era nenhum santinho, que ele foi um homem que errou, ele foi blasfemo, como ele mesmo fala no versículo 12, versículo 13, ele foi blasfemo, perseguidor, insolente, mas obteve a misericórdia de Deus. E aí ele mostra assim, já que eu era o principal dos pecadores, Cristo evidenciou em minha vida, ou seja, Cristo, ele transformou o meu coração para que eu pudesse servir muitos para crerem também em Jesus Cristo e que pudessem ter a vida eterna. Então o apóstolo Paulo, nesse versículo 16 aqui, de 1 Timóteo 1, ele diz o seguinte, olha, eu vou usar a minha marca, a marca redimida, transformadora que Jesus Cristo teve na minha vida, eu vou superar as más lembranças com essa marca remidora, a qual Jesus Cristo teve misericórdia de mim, e agora então eu vou ajudar outras pessoas a conhecerem também esse fiel Salvador, esse fiel homem que morreu na cruz por nós e também perdoou os meus pecados. Será que nós temos usado, irmãos, o nosso passado para mostrar, apresentar a glória de Deus? Será que nós temos usado o nosso passado para mostrar o perdão de Jesus Cristo por amor a nós? Será que nós temos usado o nosso passado para servir a Jesus Cristo e pregar a sua palavra e mostrar para a pessoa o seguinte, olha, você me conhecia, você sabia o que eu fazia no passado, você sabe o que eu sofri no passado e hoje eu estou aqui porque Deus transformou o meu coração e eu quero mostrar para você também que Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode fazer uma mudança grande na tua vida, a graça salvadora e transformadora dele pode entrar no seu coração e fazer grandes mudanças. Então foi isso que o apóstolo Paulo queria mostrar nessa carta a Timóteo. Timóteo, eu era um homem blasfemo, eu era um homem perseguidor, eu era um homem insolente, mas obtive a misericórdia de Deus, através de Jesus Cristo, ele morreu pelos meus pecados, e eu sendo o principal dos pecadores, então agora eu passo a servi-lo, e esse serviço que eu faço para ele, a ideia é sempre levar então a promessa de redenção, a promessa de salvação para todo aquele que nele crê. Então, a terceira marca redimida, né, a terceira marca de uma lembrança redimida é essa ampla eficiência, esse amplo desejo, essa gratidão em estar ajudando outras pessoas a conhecerem, então, o Pai da misericórdia, a conhecerem, então, Cristo, Senhor e Salvador da humanidade. Amém, irmãos? Vamos continuar, então, aqui o nosso comentário. Após escrever-se em 1 Timóteo 1,15 como o pior dos pecadores, Paulo declara no versículo 16: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Então ele evidencia sendo o pior dos pecadores, mas também demonstra a grandeza e o amor de Cristo por ele, tendo paciência com ele e usando-o para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. O perdão de Deus dos seus pecados gera esperança nos ouvintes de Paulo. Abençoado por Deus, seu passado pecaminoso pode aumentar sua sensibilidade e compaixão. Com certeza, eu me lembro de José. Os irmãos que estão acompanhando esse estudo
Lembram lá em Gênesis 50, quando nós falamos de José lá no Egito, depois da morte do seu pai Jacó, os irmãos foram novamente conversar com José, e José disse o seguinte: olha, o mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bem. Então fiquem tranquilos, eu não vou me vingar, eu perdoei já vocês. Então essa frase, quando ele diz, abençoado por Deus, seu passado pode aumentar sua sensibilidade e compaixão. E ali José, então, adotou, né, abraçou ali seus irmãos, literalmente, dando a eles terras, comida, oportunidade de emprego, para que eles pudessem, então, estarem vencendo, né, aquela miséria, aquela fome que estava lá no Egito. Então a gente percebe, irmãos, que quando nós estamos na presença do Senhor, nós perdoamos, nós encontramos compaixão e sensibilidade para perdoarmos aquelas pessoas que nos ofenderam. Então, como eu vou superar o meu passado? Essas más lembranças que vêm no meu coração e vêm na minha mente constantemente, através do perdão que Cristo esteve comigo na minha vida, eu também devo perdoar aquele que me ofendeu. Eu devo então mostrar misericórdia. Se eu recebi a misericórdia de Deus, eu também devo ter misericórdia por aqueles que me maltrataram, que me ofenderam. Eu ficar relembrando de uma maneira negativa as lembranças do passado, isso vai me trazer grandes problemas emocionais e também espirituais. Eu vou então pegar essas más lembranças e vou reinterpretá-las, mostrando então a graça salvadora de Jesus Cristo na minha vida. Jesus Cristo teve misericórdia de mim. Então eu vou fixar os meus olhos não no passado pecaminoso que eu tive, não nos erros que as pessoas cometeram comigo, mas vou fixar os meus olhos em Cristo Jesus, porque nele eu encontro perdão para os meus pecados, nele também eu encontro compaixão e sensibilidade, misericórdia para viver segundo a vontade dele. Além disso, você pode oferecer esperança ao exibir sua vida como exemplo do efeito da esperança dada por Deus. Seus erros não acabam com a sua vida, nem devem acabar com a vida de seus amigos. Você pode levá-los às respostas de Cristo. Você pode dizer a eles como Deus perdoou seus pecados e treinou sua mente para interpretar suas lembranças de outra forma. Exatamente o que eu acabei de dizer. Através, né, de um passado pecaminoso ou através de uma experiência negativa que eu tive na minha vida, eu também devo reinterpretar isso pela graça de Cristo, em saber que Ele teve misericórdia de mim, me poupou do pior, esteve cuidando de mim, ou ao mesmo tempo também, se eu cometi algum erro, eu então encontrei nele o perdão de Cristo. O inimigo ele é muito astuto, irmãos. O inimigo ele é muito astuto, ele pode pegar essa má lembrança que você tem do seu passado e jogar na tua cara, incriminar você, trazer choro, tristeza, angústia na sua vida. E aí você olha para as Escrituras e você vê que o apóstolo Paulo, que foi um homem também perseguidor, blasfemo, insolente, mas ele também obteve misericórdia a Deus. Ora, se o apóstolo Paulo obteve misericórdia em Deus, por que você também não pode obter misericórdia em Jesus Cristo? Claro que pode. Basta eu me arrepender profundamente, me achegar a Deus e Ele vai estar então cuidando de mim. Lembra do texto lá de Coríntios 5,17? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, eu estou superando aqui o meu passado pecaminoso. Agora eu sou uma nova criatura. Houve então um arrependimento profundo, há essa elevada gratidão por tudo que Deus faz, e agora eu vou ajudar outras pessoas a também conhecerem essa graça salvadora e transformadora que há em Jesus Cristo. E como existem pessoas, irmãos, que precisam ouvir essa palavra. Como existem pessoas que estão sendo consumidas pelas más lembranças do passado. Como existem pessoas que não conseguem superar o seu passado. Às vezes querem esquecer
Mas ao invés de esquecer, eles podem reinterpretar o seu passado, tendo e vendo a misericórdia de Deus na vida deles. Vamos, irmãos, ler 2 Coríntios, capítulo 1. Mostra também o cuidado e o amor de Deus sobre nós. 2 Coríntios, capítulo 1. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 1, os versículos 3 e o versículo de número 4. 2 Coríntios, capítulo 1, os versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Então você vê o versículo 3 aqui, o apóstolo Paulo, ele exulta a pessoa de Deus, a soberania de Deus e também a misericórdia que nós encontramos em Jesus Cristo e também o consolo que o nosso Pai Celestial pode oferecer. Versículo 4. É Ele, então ele afirma, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, o apóstolo Paulo começa a declarar quem aqui é Deus. É um Deus que conforta todos nós em toda a nossa tribulação. O passado, se ele não for reinterpretado, não esquecido, mas se ele não for reinterpretado pela graça salvadora e transformadora de Jesus Cristo, né, possivelmente vem muitas tribulações, muitas inquietações surgem. Então, em Cristo Jesus, nós encontramos o conforto. Então, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então você vê aqui o apóstolo Paulo, ele mostrando quem é Deus, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, e ele diz, para que você então possa consolar aqueles que estiverem atribulados, estiverem em alguma angústia. E com a consolação que vocês vão realizar, nós iremos então abençoar muitas pessoas. Então, a terceira marca de uma lembrança redimida é você ajudar o outro. Se você se arrependeu profundamente dos seus erros, dos seus pecados, se você perdoou aqueles que ofendeu e maltratou você, se você agradece pela graça de Jesus Cristo na tua vida, agora você deve então aproveitar essa oportunidade e ajudar aquela pessoa que está vivendo momentos difíceis por causa de uma má lembrança. Mostrar para essa pessoa que Deus a ama, que Deus é o Pai da misericórdia, que Deus conforta e consola, e que Deus pode transformar aquela situação grave em uma situação abençoadora. Assim como ele fez com o apóstolo Paulo, e Paulo escreve à igreja de Corinto. Olha, nós precisamos agora, né, já que nós conhecemos o Pai da misericórdia, já que nós conhecemos também o Deus de toda consolação, nós precisamos agora consolar aqueles que estão em alguma angústia, em qualquer angústia. Nós precisamos consolar e confortar. Quantas pessoas que estão tristes, angustiadas, por causa de inúmeras situações. Uma delas pode ser o passado pecaminoso, o passado onde ela foi vítima de alguma situação, aonde maltrataram essa pessoa, ou aonde ela maltratou alguém, e isso fica atormentando ela constantemente. O Pai de misericórdia quer confortar e quer transformar essa pessoa. E se nós conhecemos, nós devemos então ajudar aquela pessoa a ela tomar essa iniciativa e conhecer o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. O consolo de Deus capacita Paulo a consolar também aos outros. Olha os versículos 8 e 9, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 8 e 9.
Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então o apóstolo Paulo aqui ele não omite as tribulações, as lutas que ele teve na Ásia, né? E ao ponto de ele perder a esperança da própria vida. De imaginar assim, será que eu vou conseguir superar essa? Será que eu vou passar por essa? Mas ele pega essa situação grave, difícil, que ele passou também por causa do Evangelho, como forma de apresentar a glória de Deus. Às vezes nós temos vergonha de dizer quem nós fomos no passado. Não devemos ter. Não devemos ter. É claro que eu não devo aqui comercializar, né, o meu passado, ampliar as minhas vergonhas lá do passado, mas o que eu devo se evidenciar a misericórdia de Deus. Eu falo, olha, eu era assim, eu fazia isso de errado, mas um dia eu tive um encontro com Jesus Cristo, ele marcou a minha vida e agora eu sou uma pessoa completamente diferente. Foi isso que o apóstolo Paulo disse isso lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 até o 17, que nós lemos já algumas vezes. Agora aqui no capítulo 1 de 2 Coríntios, versículos 8 e 9, ele fala das dificuldades que ele teve na Ásia, das perseguições, das lutas que ele enfrentou, a ponto de perder a esperança da própria vida, de não ter mais vontade de viver ou de achar que não ia viver para suportar essa situação. Mas olha o versículo de número 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então aqui mais uma vez ele não evidencia o sofrimento que ele passou. Ele evidencia a glória de Deus, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. O apóstolo Paulo evidencia aqui o poder de Deus, nesses versículos de 8 e 9. Ele destaca, sim, as lutas que ele enfrentou por causa do Evangelho e até a angústia em achar que não iria superar, iria realmente morrer naquele momento, mas ele mostra o seguinte, olha, para que eu não pudesse confiar em mim mesmo, mas que eu pudesse, então, confiar em Deus, aquele que ressuscita os mortos, o Todo-Poderoso. Então, em Cristo Jesus, meu querido irmão, você encontra perdão para os seus pecados. Em Cristo Jesus, você vai conseguir reinterpretar o seu passado em saber que aquela situação grave, aquela lembrança mais ruim que você passou lá no passado, Deus pode então transformar ela em algo maravilhoso, aonde você vai estar abençoando outras pessoas com o seu testemunho e também apresentando a graça transformadora e salvadora que nós podemos encontrar somente em Jesus Cristo. Quando invadido por lembranças do passado, não questione sua utilidade no reino. Esta é uma trama de Satanás para tirá-lo do trilho. Em vez disso, agradeça a Deus por seu compromisso de agir por meio da sua insensatez para torná-lo mais sensível aos seus companheiros pecadores. Peça a ele para abrir portas de ministério relacional e dar-lhe sabedoria e coragem, como a do apóstolo Paulo, para testificar da graça transformadora em sua vida. Então ele quer dizer nesse parágrafo o seguinte, ao invés de eu ficar aqui questionando as minhas más lembranças, eu peço a ele que possa abrir portas de ministério relacional para que, através da sabedoria e da coragem que Cristo pode me oferecer, pode me dar, eu possa testificar, testemunhar da graça transformadora em minha vida. Aquilo que Deus fez na minha vida. Ao invés de ficar murmurando, questionando o meu passado, como eu era, o que eu fiz antes, eu devo então testemunhar do amor de Deus pela minha vida
Eu devo, então, reinterpretar o meu passado, mostrando a graça transformadora de Jesus Cristo em minha vida e testemunhar, evangelizar e ajudar outras pessoas para que tenham também essa mesma visão, esse mesmo pensamento. Volto naquela frase daquele pastor. Se você não fique olhando muito para os seus erros. Se você olha uma vez para os seus erros, olhe 10 vezes para Jesus Cristo. Se você olhe uma vez para o seu pecado, olhe 10 vezes para Jesus Cristo. Se você olha 10 vezes para o seu pecado, olhe 20 vezes para Jesus Cristo e veja que nele você encontra a salvação e o perdão para os seus pecados. O que diz Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, é o alívio que nós encontramos em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que estão com a bagagem pesada, há muito lixo dentro dessa bagagem. Há muitas coisas que deveriam ser lançadas fora. Então, leve para Deus essa sua bagagem pesada e Deus vai te dar alívio, vai te dar força e vai descansar você no poder dele. E ele vai te dar a visão, principalmente isso, a visão de você reinterpretar o seu passado e saber que o mal que tentaram contra você, Deus transformou em bem. Ou se você fez algum mal, você encontrou em Jesus Cristo o perdão para os seus pecados. Se arrependa profundamente dos seus erros. Essa é a primeira marca. A segunda marca, agradeça a Deus pela sua graça salvadora e transformadora. E a terceira marca, procure então ajudar outras pessoas que estão carentes, estão necessitadas e precisam conhecer o amor de Jesus Cristo. Vamos concluir, irmãos? Os pássaros da culpa podem pousar na sua cabeça, mas não precisam fazer ninho ali. O seu Redentor é maior do que o seu passado. Frase bonita, né? Os pássaros da culpa podem pousar na sua cabeça. Pode até pousar, mas não precisam fazer ninho ali. Ou seja, se você escolher, eles vão fazer ninho. Mas se você entregar a sua vida para Cristo, eles não vão fazer ninho na sua cabeça. Os pássaros da culpa. Por quê? Porque o seu Redentor é maior do que o seu passado. Ou seja, o seu remidor, o seu salvador, a sua esperança é maior do que o seu passado. Eu não sei o que você fez no seu passado. Eu não sei os erros que você cometeu. Eu não sei as falhas que você cometeu. Eu também não sei se você foi cometido de alguns erros, de algumas falhas na sua vida. Mas eu tenho certeza que o Redentor, Jesus Cristo, ele é muito maior do que o seu passado. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar é você depositar a sua expectativa, a sua confiança, a sua esperança em Deus, confiar nele, descansar no poder dele e ele fará. O seu Redentor, o seu Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é maior do que o nosso passado, é maior do que o seu passado. Em Cristo, seu passado pode ser redimido. Você pode aprender a reinterpretá-lo biblicamente. Quero terminar, irmãos, com Gênesis 50. Eu quero ler mais uma vez. Nós já falamos esse texto, mas iniciamos esse texto, no nosso estudo lá atrás. Eu quero terminar, então, Gênesis 50, o versículo 20. Esse foi o versículo que nós iniciamos, então, esse estudo, quando José se encontra novamente com os seus irmãos após a morte de Jacó, seu pai, ele diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José perdoou os seus irmãos. José sofreu muito
na mão dos seus irmãos e por causa dos seus irmãos. Foi vendido, né, passou na prisão, calúnia, sofrimento, frio, fome, miséria, e chegou a ser governador do Egito. E depois de alguns anos, os seus irmãos foram então pedir apoio a José. José conheceu seus irmãos, mas não se deu a conhecer. E depois passou um tempo, em Gênesis 45, José dá-se a conhecer aos seus irmãos. E ali ele beija, ele abraça, ele perdoa os seus irmãos. Após a morte do seu pai Jacó, os seus irmãos, com medo então que José pudesse se vingar dos seus irmãos, ele então disse: olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. E hoje então eu posso conservar muita gente em vida. Ele mostrou perdão, né? Ele elevou a gratidão a Deus pelo cuidado e pela misericórdia que Deus teve sobre a vida dele, e ele também ajudou os seus irmãos. Então José aqui, ele teve as marcas redimidas de uma lembrança, de uma má lembrança. Ele soube reinterpretar o seu passado através da graça salvadora e transformadora de Jesus Cristo. Ele mostrou então que em Cristo Jesus, em Deus, ele podia então encontrar a esperança, ele podia encontrar o escape, ele podia encontrar a solução. Ele fez isso. Ele podia escolher outro caminho. Ele podia se vingar, maltratar e matar os seus irmãos. Mas ele escolheu abençoar os seus irmãos. Então lembre-se que o seu Redentor, ele é maior do que o seu passado. O seu Remidor, a sua esperança, o seu Salvador, ele é maior do que o seu passado. Não tem passado tenebroso que Deus não possa curar, que Deus não possa perdoar. Confie no Senhor e entregue a Ele a sua vida e deixe que Ele trabalhe em seu coração e Ele possa então te orientar a você reinterpretar o seu passado e transformar na presença de Deus e também ajudar outras pessoas que precisam disso. Amém, irmãos? Que Deus possa ser louvado e exaltado neste momento. Irmãos, nós terminamos então o nosso estudo de más lembranças, superando o seu passado. Pela graça de Cristo, mais um livreto foi concluído. E o próximo nós estaremos estudando já na próxima semana, que é perdão. Eu simplesmente não consigo me perdoar. Então, provavelmente, durante 5 quintas-feiras, nós estaremos estudando sobre esse livreto. Perdão, eu simplesmente não consigo me perdoar. Então, que você possa também aproveitar. Alguns irmãos adquiriram esse livreto, né? E nós estaremos, então, na próxima semana, estudando ele também aqui, no nosso canal, no YouTube. E vamos juntos crescer para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, então, e vamos terminar o nosso culto, irmãos. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pelo teu cuidado, pelo teu perdão, a tua graça transformadora e salvadora, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado por esse momento que passamos estudando mais um estudo bíblico, mais um livreto, ó Deus. Muito obrigado pela oportunidade que tivemos de conhecer mais a tua santa palavra. E te pedimos, ó Pai, que possamos entregar tudo em tuas mãos, e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos ajude, ó Deus, a reinterpretar o nosso passado e não ficarmos remoendo o passado ou tentar esquecer, mas reinterpretar e saber que o Senhor nos dá a oportunidade para nós, ó Deus, sentirmos a tua graça transformadora e salvadora em nossa vida. Ajude a nossa igreja a nós caminharmos firmemente contigo e saber que em ti nós encontramos a esperança, a paz e o consolo e a solução e o perdão para os nossos pecados. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.